Muito obrigado, Sr. Presidente. Começaria por cumprimentar o colega deputado, o Dr. João Marques. E antes de iniciar a nossa ronda de questões, permitam-me salientar o papel humanitário das instituições como a Santa Casa, principalmente na sequência da grave tragédia dos incêndios ocorridos no mês de junho de 2017, que deixaram uma enorme perda ao nível da floresta, das propriedades agrícolas, infraestruturas, empresas, habitações e, principalmente, em termos de vidas humanas. No que concerne ao objeto, que já foi aqui falado por quem me antecedeu, permitam-me só reforçar uma breve mensagem que penso que muitas vezes, em várias intervenções, tem sido, eu diria que, distorcida. Ao PSD, o PSD, com a propositura desta comissão, nem nunca lhe passou pela cabeça, nem para trás, nem nunca passará para o futuro, que ficasse qualquer mancha sobre as populações de Pedrógão, como aqui bem disse o Dr. João Marques, mas sim de aferir o que é que não correu bem ao nível das responsabilidades da Administração Central e as lições que temos que tirar para o futuro. É os motivos da propositura do PSD e é com isto que nos norteamos e respeitamos muito toda aquela população que sofreu este grave drama humano. Recordo que, de acordo com as recomendações internacionais, no âmbito da ajuda humanitária, o Estado deve organizar e coordenar a ajuda envolvendo as organizações não-governamentais, sociedade civil e intergovernamentais. Também devem ser instituídos sistemas de controle que previnam as situações de fraude e de corrupção, garantindo a devida divulgação pública dos resultados ou ações. Conforme já foi aqui referido pelo Dr. João Marques, o papel da Santa Casa na prestação de apoios passou por apoios de bens de primeira necessidade, bens em espécie, alimentares e não só, e também nos donativos que recebeu em dinheiro, que a instituição recebeu no apoio à reconstrução de primeiras habitações. Sobre os donativos em espécie, eu faço-lhe uma pergunta que eu percebi que houve várias entidades, juntas, Câmara e não só, a receberem donativos em espécie e a apoiarem as populações. Como é que foi feita esta coordenação e se houve alguma entidade que tenha assegurado esta coordenação? Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Dr. João Marques, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Leitão, inicialmente e durante muito tempo não houve qualquer tipo de coordenação. A Santa Casa da Misericórdia fazia o seu trabalho, as juntas de freguesia, as associações de moradores, associações recreativas e culturais das aldeias, que receberam também apoios do povo português e a própria Câmara Municipal. Portanto, enquanto não houve reuniões e briefings coordenados pela CCDR, cada um trabalhou para o seu lado, como se costuma dizer. Para continuar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Posso deduzir das suas palavras que estas reuniões, coordenadas pela CCDR, foram mandatadas pelo Governo para governar, no fundo, para coordenar estas entidades, e pergunto quem é que coordenou no terreno estas reuniões. Dr. João Marques, para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu não sei quem é que mandou, não é? Portanto, sei que quem esteve a coordenar, porque de facto as coisas estavam caóticas, não é? Não é por acaso que a Sra. Presidente da CCDR vem para Pedrógão e não vai para mais nenhum outro concelho. Portanto, foi de facto a Sra. Presidente da CCDR que veio coordenar e tentar pôr ordem num processo que estava de facto a ser caótico. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muito obrigado, Leitão. Sr. Presidente. Eu, há pouco, quando transmiti que tinha sido a CCDR, deduzo que um órgão da dependência do Governo tivesse tido alguma instrução superior para o efeito. Pronto. Relativamente às doações dos bens em espécie, do que eu percebi, existiu um registro dos bens que foram doados, mas, no fundo, o registro foi de entrada, foi feito um registro de saída, no fundo, de apoio às populações. Existiu um inventário destes bens em espécie? Dr. João Marques, para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, a Santa Casa da Misericórdia, logo de início, registou toda a sua atividade. Deixe-me dizer-lhe que, inclusivamente, as refeições quentes que foram servidas naqueles primeiros 2 dias, quer aos técnicos que foram para o terreno,
nomeadamente os técnicos da Segurança Social, da ARS, portanto, quer aos voluntários que imediatamente apareceram, quer às pessoas que, aos populares, aos habitantes das aldeias que foram evacuadas e que vieram para a Santa Casa, portanto, foi-lhes fornecida naqueles 2 primeiros dias uma refeição quente que está devidamente, portanto, inventariada, as refeições quentes e que estão devidamente inventariadas portanto, na contabilidade e nos serviços da Santa Casa da Misericórdia. Quando começámos a receber uma panóplia de bens, não é? E em catadupa, não é? Porque as pessoas chegavam e deixavam até à porta, portanto não queriam esperar, deixavam ficar, os nossos funcionários, as orientações que tinham e que nós demos imediatamente foi de identificar quem fazia donativos, quem deixava, portanto, algum donativo na instituição, porque era para nós importante, até que mais não fosse, na altura nem se pensava que pudesse haver as confusões que vieram, portanto, a haver, mas que mais não fosse até para agradecer a quem, que era a nossa obrigação, agradecer a quem doava, não é? Portanto, a Santa Casa da Misericórdia, mesmo neste processo mais caótico de receber roupas, de receber alimentos, de receber tudo. Aliás, só depois é que passámos, mais tarde, quando se decidiu o que é que cada ator devia fazer no terreno, o que é que cada uma das instituições devia fazer no terreno, é que a Santa Casa passou a receber apenas e a encaminhar tudo o que era para além disso, os bens alimentares, os produtos de higiene pessoal, os produtos de higiene doméstica, os produtos, portanto, para tratamento de feridos, não é? Porque a Santa Casa, tendo pessoal médico, pelo menos enfermeiros, portanto, deu esse apoio nessa fase inicial e depois, portanto, na fase inicial e posteriormente. Portanto, nesta primeira fase, como digo, caiu tudo na Santa Casa, portanto, até as coisas começarem a estar mais organizadas e, como disse na pergunta anterior, após a chegada da CCDR e da sua Presidente, que permitiu que, de facto, esta reorganização pudesse acontecer. Mas também aqui tenho, no dossiê que vou deixar, precisamente os editais, tenho as atas com as deliberações e tenho alguns exemplares de editais, porque foram feitos uma série deles, onde, como se pode ver, estão devidamente identificadas, volto a dizer, as empresas que doaram em espécie, mas com os produtos devidamente identificados, porque vinham encaixotados, mas vinham acompanhados de guias de remessa de faturas que a Santa Casa, como já afirmei, depois acusou a recepção, através de recibo. Estão elencadas todas as pessoas, inclusivamente algum ou outro anónimo que não quis, portanto, não quis identificar-se, ou identificando-se não quis que o seu nome constasse, não é? Portanto, estão aqui devidamente elencadas todas as pessoas e empresas que doaram, fizeram donativos em dinheiro, e estão também todas as pessoas e entidades que recolheram bens alimentares, outros bens, estou aqui a ver o IFP de Arganil, a Super Oficina de Estudos Ana Azevedo, aqui a Comunidade Evangélica da Zona Sul de Portugal, a Gertal, a Compala, de Catlon, a Super... Portanto, empresas, pessoas, portanto, são duas folhas de empresas e de pessoas que, portanto, fizeram esses donativos e nós ficámos com o respectivo registro, embora, volto a dizer, não foi circunstancialmente possível, em muitos dias, não é, de perceber a quantidade de produtos. Vejam, tivemos, por exemplo, uma empresa que veio para lá com uma caminhoneta carregada de pepinos. Era completamente impossível perceber a quantidade, não é? Sabemos que era uma caminhoneta carregada de pepinos. Outra com uma caminhoneta carregada de bananas. Se calhar ali 3 ou 4 toneladas de bananas que nós andámos a distribuir até pelas escolas não, na altura as escolas estavam fechadas, mas pelas misericórdias, pelas instituições de solidariedade da região, não apenas de Pedrógão, mas dos concelhos que foram também, portanto, consumidos pelo incêndio. Portanto, não era também fácil no momento, porque as pessoas depois não esperavam,
Não é? Não estavam em fila à espera que se contasse quantos quilos de arroz ou quantas peças de roupa, não é? Mas temos tudo devidamente identificado, inventariado aquilo que foi possível e identificado quem deixou. Mas depois tivemos o cuidado de, não tendo sido possível naqueles dias, naquela primeira semana, nem tínhamos meios humanos, nem voluntários, não é? para fazer isso, de, por cada, portanto, além dos cabazes que estão devidamente identificados, e nós até agosto distribuímos 830 e não sei quantos cabazes, portanto, de alimentos por famílias, quem ia à instituição ia buscar, portanto, comida ou bens que a Santa Casa estava a distribuir. Portanto, nós temos aqui também, como exemplo, fazíamos estas fichas individuais, não é? Portanto, com os produtos aqui, os comuns elencados, quando era mais algum produto acrescentava-se, não é algum produto que não estava elencados, e as respectivas quantidades. Por exemplo, esta família, neste dia, levou três embalagens. O número de pessoas guardadas familiar aqui, neste caso, eram 6, levou três embalagens de esparguete, 3 de arroz, 2 de açúcar, 2 de feijão, 2 de grão, 2 de farinha, bolachas variadas, guardanapos, etc, etc. Portanto, a Santa Casa da Misericórdia sabe exatamente o que é que cada família ou cada pessoa que beneficiou deste tipo de apoio, saber em quantidade, portanto, quais as quantidades e em que dias, em que alturas é que beneficiou, portanto, deste apoio. São dossiês, uma série de dossiês, não é, cujos exemplares estão aqui, são meia dúzia por cada mês, não é, para os senhores deputados, Sr. Presidente, portanto, entender, para aquilo que entender por bem. Não sei se me perdi, Sr. Deputado, portanto... Muito bem. Penso que não. Sr. Deputado, para prosseguir, então. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço ao Dr. João Marques que consegue antecipar as perguntas que lhe vamos colocar a seguir. E só de dar o enquadramento, o que eu percebi, só na primeira fase, quando havia, no fundo, um conjunto de donativos que chegavam em grande quantidade, é que foi difícil assegurar este registro. Depois foi perfeitamente possível, apesar da emergência da situação, da dificuldade da situação, assegurar o mesmo. Ainda não. Faz favor, Sr. Deputado, para prosseguir. Isto porquê? Porque, no fundo, para perceber da dificuldade da gestão, no fundo, destes donativos em espécie, porque na página 35 do relatório do Tribunal de Contas é transmitido que na parte do Fundo Revita que não foi feito, é feito um reparo que não foi feita esta inventariação e este cuidado. E, no fundo, para perceber destas dificuldades, uma entidade que também teve que assegurar o mesmo e teve que fazer o mesmo, tanto presente no terreno. Como pergunta, do ponto de vista, quais foram os critérios e quem é que participou, no fundo, na definição depois de quem apoiar e como apoiar, com quê? Muito obrigado. Para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. O critério, vamos ver, os técnicos da Santa Casa da Misericórdia e os próprios elementos da direção da Santa Casa da Misericórdia conheciam, portanto, a realidade social local e onde é que os problemas aconteceram. Deixe-me dizer que se aparecesse uma pessoa da Vila de Pedrógão para ir buscar apoios ou alimentação, com certeza que não havia autorização para lhe dar, para receberem, porque não tiveram, portanto, nenhum tipo de prejuízo, ou pelo menos prejuízo direto, não é? Indireto, com certeza as suas propriedades eventualmente foram destruídas, mas não tiveram, digamos assim, um prejuízo direto na sua casa que lhes impedisse de fazer as suas refeições ou que tivesse ardido, portanto, todos aqueles bens de primeira necessidade. Portanto, os apoios eram concedidos às pessoas oriundas das aldeias, infelizmente quase todas, não é? Do Conselho de Pedrógão Grande e que necessitavam deste apoio. E necessitavam deste apoio nestes primeiros dias imediatos. E também a outras instituições, que não apenas de Pedrógão Grande, que se dirigiram a pedir apoio, portanto, à Santa Casa da Misericórdia. Portanto, nós não tivemos inicialmente nenhum processo, digamos assim, de seriação, de avaliação das necessidades de cada um, porque isso era absolutamente impossível. Para já, a Santa Casa da Misericórdia não tinha meios para isso.
E penso, deixe-me dizer-lhe, que com a confusão do momento, que nem a Segurança Social, que tinha técnicos do terreno, estava em condições, nos primeiros tempos, de fornecer à Santa Casa da Misericórdia o nome das pessoas ou apontar as famílias que necessitavam de mais apoio. Portanto, isso aconteceu muito mais tarde, através do GOR, portanto, da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, que apontou cerca de 80 famílias para apoiar, mas isto quase um mês depois do fogo acontecer. Até aí, portanto, a Santa Casa da Misericórdia, pelos seus próprios meios, digamos assim, conhecendo a realidade social e conhecendo as pessoas, portanto, fazia a respectiva distribuição, sempre com o cuidado, que isso foi sempre, digamos assim, aconselhado aos funcionários e aos voluntários que estavam no processo, de, com estas fichas, não é, perceber, com estas fichas que eu vos mostrei, perceber quando é que aquela pessoa ou aquela família tinha recebido a última, digamos assim, os últimos bens, não é? Porque não era aceitável que a mesma família ou a mesma pessoa pudesse em dias seguidos ou em espaços, em períodos muito reduzidos, vir a solicitar apoio. Portanto, tinha que haver aqui algum critério, digamos assim, temporal que conferisse razoabilidade à entrega desses bens. Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo, então. No que concerne às casas recuperadas, percebeu pelas perguntas e pelas respostas que deu anteriormente que existiu coordenação com o Fundo Revita no que concerne às casas a recuperar pela Santa Casa. Eu pergunto-lhe como é que funcionou, pelo menos no tempo que teve como provedor da Santa Casa, no fundo, como é que eram selecionadas estas casas a entregar à Santa Casa? Para responder. Perdoem, não tinha ligado o microfone. Portanto, estava a dizer que não sei, não conheço quais é que foram os critérios que presidiram à distribuição portanto, das casas ardidas, das casas deterioradas, pelos diferentes fundos que estavam no terreno, pelas diferentes instituições e fundações que estavam no terreno. Eu sei que inicialmente houve ali um processo de escolha, era cada um a escolher as casas que queria intervencionar. A Santa Casa da Misericórdia também apontou, não é? Mas sei que posteriormente penso que o Fundo Revita, a CCDR, as próprias câmaras municipais tomaram a seu encargo o processo e foram, portanto, estas instituições, nomeadamente, penso que as câmaras municipais e a CCDR, no caso da Santa Casa foi a Câmara Municipal e a CCDR, a distribuírem as casas a recuperar. Os critérios que presidiram à escolha desta ou aquela casa para esta ou aquela instituição, Sr. Deputado, eu sinceramente não lhe sei dizer que critérios foram esses. Sei apenas que, havendo de alguma forma a ausência de uma entidade que chegou a estar no terreno, na altura, e que fez o levantamento digamos assim, de todas as casas que herderam o IRU e que depois, não sei por que razão, se afastou do processo e saiu do terreno, levou, digamos assim, a alguma confusão e se calhar está aqui também a resposta para algumas falhas que o processo teve, nomeadamente com algumas injustiças, entre aspas, cometidas na apreciação das obras, na apreciação das obras a realizar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas eu pedia que, muito obrigado, Sr. Presidente, eu pedi-lhe que esclarecesse como é que, no fundo, lhe chegava essa indicação de quais as casas a recuperar. E até explico o porquê da questão. Na página 57 do relatório do Tribunal de Contas, vem que os municípios de Pedrógão Grande e Castanheira da Pedra referiram nas reuniões ocorridas que o Fundo Revita ficou com as casas não selecionadas ou distribuídas pelas outras entidades. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Dr. João Marques, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, aquilo que eu posso dizer, e é que está aqui devidamente documentado, a Santa Casa da Misericórdia, e repito, em determinada altura pretendeu reabilitar algumas casas, uma na freguesia de Pedrógão, outra na freguesia de Vila Facaia e outra na freguesia da Graça. Foi-lhe comunicado que não podia escolher, portanto, não podia ir para o terreno e dizer que ia recuperar esta ou aquela casa, portanto, não podia escolher, e que teria que aguardar que a Câmara Municipal ou a CCDR lhe atribuíssem as obras a realizar. E assim foi, Senhor Deputado Paulo Leitão. Eu tenho aqui também no dossiê que vou deixar ficar, aqui precisamente um exemplo, não é? de um mail e depois de um ofício da CCDR a atribuir o processo CA11 em Campelos, portanto, numa obra em nome de Herdeiros Manuel Lopes, um projeto de obra em execução pela Fundação EDP, portanto, uma obra estimada em cerca de 80 mil euros. O processo número PB3 em Pinha Bordal, primeira habitação de Ramiro Santos Fonseca, orçamentado em 29 mil euros. E o processo FI 24 Figueira, primeira habitação de Lúcia Cristina Diniz, mãe solteira e uma filha, projeto de obra em execução, possível valor da obra na casa dos 25 mil euros. Portanto, esta comunicação da CCDR que coloca à sua consideração a possibilidade de apoiar com os fundos que dispõe as seguintes habitações. Portanto, a Santa Casa da Misericórdia acolheu, portanto, esta sugestão, esta distribuição feita pela CCDR, aprovou em reunião de mesa, comunicou à CCDR que aceitava, portanto, porque senão não fazia, já não havia mais, senão não fazia obra, portanto, teria que, se calhar, devolver o dinheiro às pessoas que o deram, não é? Mas aceitou, até porque já foi numa altura em que, em setembro, não é? Este ofício data de 8 de setembro de 2017, portanto, numa altura em que a distribuição das casas pelas outras entidades estava já numa fase muito adiantada. E, portanto, a Santa Casa diz que sim, e depois estamos aqui o ofício, novamente, da CCDR a confirmar e a comunicar ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Castanheira, que era também Presidente da Comissão Técnica do Fundo da Revita, que foram atribuídas, portanto, estas casas à Santa Casa Misericórdia para recuperar. Portanto, neste caso concreto, foi a CCDR nestas 3 primeiras casas. Numa segunda fase, porque, como disse há pouco, o valor que a Santa Casa tinha em donativos em dinheiro era maior do que o valor que representavam estas 3 obras, portanto, a Santa Casa disponibilizou-se para, naturalmente, acolher mais outras obras para realizar e portanto, esgotar o dinheiro proveniente da boa vontade dos portugueses e também da RTP, através da linha, foram os portugueses que pagaram através da linha telefónica, portanto, e foi nesta fase a Câmara Municipal, e estão aqui, portanto, os ofícios da Câmara Municipal e do GOR, a atribuir, portanto, outras obras à Santa Casa da Misericórdia de Trás-os-Montes. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Leitão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, do que podemos deduzir, numa primeira fase foi a CCDR que, no fundo, selecionou e não a Santa Casa, e numa segunda fase foi o próprio município. Tudo isto deduz em articulação com o Fundo de Revita. O que eu questiono é se, não tendo escolhido, se nunca questionou estas 3 entidades, ou o Fundo de Revita, sobre quais os critérios de seleção das mesmas. Sr. Dr. João Marcos. Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Leitão, nós não questionámos o Fundo de Revita porque, por aquilo que nos apercebemos, não tendo o Fundo de Revita, digamos assim, uma equipa técnica para analisar as obras, o processo das obras, não é? E a tipologia das obras, julgo eu, quase que tenho a certeza, embora não possa garantir em absoluto, que eram, portanto, cada uma das câmaras municipais a fazer essa seriação, essa seleção
e, portanto, a comunicar depois ao Fundo Revita, portanto, a quem é que cabia recuperar o quê. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. E questiono-lhe se há semelhança do que referiu para os bens em espécie, no fundo, que foram fixados editais, no fundo, com a listagem dos apoios, se neste caso das casas a serem recuperadas também foram publicitadas por editais. Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim. As obras foram todas elas publicitadas nestes editais que eram afixados em locais próprios e eram enviados a todas as entidades. Deixe-me dizer-lhe que, enquanto eu estive na Santa Casa e se fizeram estes editais com a relação de obras realizadas, com a relação de bens recebidos ou de dinheiro recebido, foi para o chefe de governo, foi para o Sr. Presidente da República, que devo dizer que chegámos, a própria Santa Casa da Misericórdia recebeu uma comunicação de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, elogiando, portanto, a clareza e a transparência com que nós estávamos a conduzir o processo, portanto, com esses editais, não é? Portanto, enviámos penso, para os grupos parlamentares também, na altura, divulgámos o mais possível para, naturalmente, garantir transparência e clareza em todo esse processo, que era fundamental para nós. Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na questão que foi aqui, que falou agora da questão da transparência, esta questão eu vou falar de memória, penso que foi aqui falada pela senhora ex-presidente da Associação de Vítimas dos Incêndios de Pedrógão Grande, a doutora Nádia Piazza, que até referiu na necessidade de editais, de publicitar estas decisões das casas a recuperar, e até sugeriu que até poderiam ter sido colocadas umas placas de obras, no fundo, a dar a noção de que a casa estava a ser recuperada e de onde é que vinha o financiamento. Das obras da Santa Casa, para além dos editais e desta publicitação, não foram colocadas, foi colocada alguma placa? Sr. Doutor. Sr. Deputado, não, quer dizer, com este processo nós julgámos que a transparência estava mais garantida, não é? Porque foi para todas as entidades oficiais os editais. Não foi colocada nenhuma placa nas obras no meu tempo, embora, e podemos verificar isso aqui nas atas da Santa Casa, eu tive a oportunidade de fazer uma proposta em reunião de mesa administrativa de propormos ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP precisamente a colocação de uma placa dizendo que esta obra foi recuperada graças ao apoio dos portugueses através, portanto, da linha telefónica disponibilizada pela RTP. Mas, confesso, durante o tempo em que ainda fui provedor, isso não aconteceu. Não sei se aconteceu posteriormente, julgo que não, mas não posso garantir. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas posso deduzir, com as preocupações que a Santa Casa teve com a transparência do processo, que se revê nas recomendações internacionais no âmbito da ajuda humanitária e do auxílio, que é importante que esta transparência ocorra e que seja o mais claro e perceptível para as populações. Sr. Doutor. Completamente, Sr. Deputado. E acho que se tivesse, e aqui é a minha opinião pessoal, não como ex-provedor, mas se tivesse assim acontecido, com certeza que não tinha havido as confusões que houve imediatamente a seguir, porque, infelizmente, os portugueses deixaram, a partir de determinada altura, de confiar nas instituições que estavam no terreno e passaram a fazer as doações, as ofertas, diretamente, saindo, digamos assim, fora do controle de quem devia controlar. Portanto, porque quando um donativo chega aos bombeiros, ou chega à Santa Casa, ou chega a outra instituição, deduz, não é, que é devidamente controlado e que é distribuído em função de determinados critérios. Portanto, como vimos, a Santa Casa tinha uma ficha por cada beneficiário, por forma a que não beneficiasse mais do que outros, ou que não beneficiasse mais do que aquilo que era considerado razoável. Ora, o que aconteceu é que, a partir de determinada altura, porque
se calhar porque se lançou anátemas e desconfianças através dos meios de comunicação social, através das redes sociais, sobre quem estava no terreno, levou a que os portugueses, levou a que as associações de imigrantes, levou a que empresas que fizeram recolha de donativos junto aos seus trabalhadores, em vez de entregarem esses donativos, esses produtos, não é, em vez de entregarem às instituições que estavam no terreno, passaram a ir diretamente às aldeias, às populações, fazer entregas em géneros, fazer entregas em dinheiro. E depois, claro que corriam relatos, não sei se verdadeiros não, de haver pessoas que beneficiaram mais do que outros, ou que beneficiaram indevidamente mais do que outros, mas isso eu não sei, não consigo provar. Agora, sei que, de facto, as pessoas deixaram de acreditar, portanto, as organizações, e passaram a ir para o terreno, não é, fazer essa distribuição. Porque lançaram-se suspeições sobre o dinheiro que chegava, se estava a ser bem gerido ou não, que era necessário vir o Ministério Público, que era necessário vir o Governo de Portugal. Todos nós nos lembramos, portanto, destas coisas que passaram nos órgãos de comunicação social, com pessoas responsáveis a falarem nestes assuntos, não é? E claro, e depois o boom que houve nas redes sociais com este processo de desconfiança, não é, naquilo que estava a acontecer no terreno. As pessoas disseram, mas o meu donativo vai para aquela gente e eles estão a usufruir dele? Há alguém nestas instituições que se está a aproveitar do meu donativo? Claro, quem pensava assim, ou quem passou a pensar em si, assim, passou a ir levar o donativo diretamente às pessoas e sem controle. Evidentemente que aí não houve possibilidade de fazer qualquer tipo de controle. Muito obrigado. Muito obrigado, recuperando o papel de coordenação que a CCDR teve, quer na articulação das entidades que recolhiam e distribuíam os bens, os donativos em espécie, quer depois na atribuição das habitações a recuperarem, eu questiono se alguma vez nas reuniões em que teve assistiu a alguma chamada de atenção por parte da CCDR, até porque esta ideia das placas, que me recordo da audição da doutora Nádia Piazza, vem um bocado até das placas das obras financiadas por fundos comunitários, se alertou alguma vez a CCDR às entidades no terreno para estes cuidados a ter com a transparência? Responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. No caso concreto da Santa Casa da Misericórdia de Prão Grande, nunca foi, portanto, nunca foi recomendado esse tipo de procedimento. Nas outras entidades, não sei. Muito obrigado. Sr. Deputado, para prosseguir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para terminar, duas questões. Assumiu funções autárquicas e, como deve saber, no que concerne neste momento aos apoios às segundas habitações, no fundo, a proposta, o que foi aprovado pelo Governo, foi que ficou a cargo dos municípios regulamentar este mesmo apoio e que, tendo soluções distintas, e até existindo municípios que optaram por não ter regulamento e não apoiar a reabilitação das segundas habitações. Pergunto, uma primeira pergunta, se acha justo este tipo de medidas em função de um território que foi todo afetado? E segundo, tendo a percepção, já foi falado aqui da reposição do potencial produtivo, que a solução no escalão entre os 1.050 euros e os 5.000 euros nos incêndios de outubro já saiu do Ministério da Agricultura e no caso destes territórios foi do Fundo Revita, se também não considera isto uma injustiça e um tratamento diferenciado dos territórios? Sr. Dr. João Marcos, para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. A pergunta foi longa e eu espero não me ter perdido e ter captado tudo. Mas sim, quer dizer, começando pelo fim, há uma certa dose de injustiça. Eu repito aquilo que disse há pouco, muitos proprietários, muitos agricultores viram-se impedidos de ser apoiados nas suas instalações agrícolas e agropecuárias, essencialmente, porque os valores em causa ultrapassavam em muito aquilo que podia ser apoiado.
E neste caso concreto foi apoiado pelo Fundo Revita quando penso que o essencial... Mas não foi só estes casos, foi também, segundo se consta, um determinado valor para um hospital regional, para um hospital da região centro, cujo valor saiu do Fundo Revita, que devia ser canalizado e orientado exclusivamente para a recuperação do património naqueles concelhos e, portanto, para também a dinamização da economia desses mesmos concelhos. Portanto, de facto, para mim também não me parece muito justo. E deixe-me dizer-lhe que devia esse dinheiro ser canalizado para a reabilitação destas infraestruturas, porque elas são de facto muito importantes e poderiam permitir que estas pessoas continuassem a produzir. Veja, muita gente que tinha produção de bovinos, de caprinos, de ovinos, desistiram, porque as instalações, não é? As instalações foram destruídas e não tiveram nenhum tipo de ajuda para a sua reabilitação. Portanto, o Fundo Revita podia perfeitamente, e com o dinheiro, até porque ainda tem muito dinheiro ainda em caixa, digamos assim, ter acudido a estas situações. E também às segundas habitações que fossem, de facto, selecionadas como tal, como verdadeiras segundas habitações. Porque eu próprio também entendo que as verdadeiras segundas habitações deviam ter sido apoiadas pelo Revita, todas. O processo posterior das segundas habitações que aconteceu em Pedrógão, eu não sei por que motivos, mas na altura em que se abriu, digamos assim, o concurso, o período, o prazo para as pessoas se inscreverem, inscreveram-se 5 ou 6, foram selecionadas das 2 e depois, segundo julgo saber, não tenho a certeza, acabou por nenhuma delas ser apoiada porque as pessoas desistiram na medida em que nesse processo, ou neste novo apoio, neste novo processo, teriam que entrar as suas expensas com 50% da obra. Ora, e as pessoas não tinham esses 50% da obra e desistiram de recuperar a segunda habitação. Eu volto a dizer, mal, porque as segundas habitações são importantíssimas para este processo e deviam, volto a dizer, as verdadeiras segundas habitações ser incluídas no pacote do Revita para serem, portanto, devidamente apoiadas na sua reconstrução. Mas é, Sr. Deputado, uma opinião pessoal, com certeza, não é?